Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que existem maneiras de abaixar a tua pressão naturalmente? No Brasil, são mais de 17 milhões de pessoas portadoras de hipertensão arterial. 35% da população acima dos 40 anos de idade vai ter pressão alta um dia. E esse número ele não para de crescer. Vemos cada vez mais pessoas jovens apresentarem pressão alta. E uma das causas do aumento dessa doença é a alimentação inadequada e os maus hábitos de vida. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 alimentos que abaixam a pressão arterial naturalmente. Então, fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou falar para você que tem pressão alta e para você que não tem pressão alta e quer manter a sua pressão aí em níveis normais. Já falei que a prevalência dessa doença é alta, que atinge mais de 35% das pessoas acima dos 40 anos de idade. Mas sabia que existe hipertensão arterial em 4% até da população infantil? Pois é, essa doença tem muito a ver com nossos hábitos de vida. Existem os fatores genéticos sim, mas se você se exercitar, não fumar, se alimentar bem, evitar o excesso de sal, evitar o estresse, a obesidade, você consegue sim evitar a hipertensão arterial. Mas vamos para o que interessa. Quais são os 5 alimentos que abaixam a pressão arterial naturalmente? Primeiro, alimentos ricos em potássio. Para quem não sabe, o potássio é um mineral importante e essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Ele tem influência direta no nosso sistema nervoso central, nos músculos, no coração, equilibra o pH do nosso sangue. As frutas ricas em potássio são damasco, melão, abacate, ameixa, laranja. Dentre os vegetais estão o espinafre, a ervilha, a maioria das folhas verdes, tomate, feijão, que é considerado também uma leguminosa. Os peixes, como atum e linguado, também são ricos em potássio e vale a pena a gente introduzir na alimentação. Algo importante para dizer é que as dietas com alto teor de sódio geralmente têm baixo teor de potássio. Isso está associado a maior incidência de hipertensão arterial. Então, cuidado com o sal de cozinha. Cuidado com os alimentos embutidos, porque eles são ricos em sódio. E o sódio, a gente sabe que aumenta a pressão arterial. Prefira comer, então, alimentos que eu acabei de citar para vocês, tá? Segundo alimento, café e produtos com cafeína. Mas antes, você já é inscrito no canal? O nosso canal está crescendo cada dia mais e mais, e por conta de vocês que estão sempre atentos aos cuidados com a saúde. E eu só tenho que agradecer. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, clica no sininho para receber todas as notificações de todo vídeo novo meu, tá? Mas e aí, você sabia que a cafeína pode abaixar a tua pressão? Muitos de vocês aí estão de queixo caído agora, não é? Comenta aqui se você achava que o café aumentava a pressão arterial. Já já você vai entender o que acontece quando a gente toma um cafezinho. Eu adoro tomar um café. Eu tomo todo dia 2 xícaras. Vou deixar um vídeo aqui no card, inclusive, em que eu falo só sobre os benefícios de um bom cafezinho. O café, além de ser rico em cafeína, possui vários compostos bioativos como os polifenóis, em especial o ácido clorogênico, o magnésio, potássio, que podem ajudar na redução da pressão arterial. A cafeína ela é capaz de elevar agudamente a pressão arterial, até ali por 3 horas. Mas o consumo regular, ou seja, todos os dias tomar um pouquinho de café, ele pode diminuir a tua pressão. Então, se você achava que o café aumentava a pressão, você até que não estava totalmente enganado, né? Quando você vai no cardiologista, por exemplo, o que ele fala? Para a gente poder aferir a pressão, eu não quero que você tenha tomado café nos últimos 30 minutos. Por que a gente recomenda isso? Porque a pressão pode subir um pouquinho ali logo depois que você toma um cafezinho, né? Isso que eu estou falando aqui, pessoal, está tudo na diretriz de hipertensão arterial, ok? Então, tudo está cientificamente comprovado, né? Então, você pode ficar tranquilo que ingerir café a longo prazo
não vai fazer você ficar hipertenso e o consumo diário se associou então a um efeito até discreto na redução da hipertensão. E quanto tomar de café por dia? O recomendado é tomar de dose baixa a moderada, que seria mais ou menos 200 miligramas de cafeína por dia. Para você ter uma ideia, uma xícara de 230 ml de café, ele quando é coado, ele pode conter de 95 a 165 miligramas de cafeína. O café instantâneo, por exemplo, lá tem 63 miligramas. Terceiro alimento, o chocolate e os derivados do cacau. Mas você está gostando do vídeo, né? Se você está gostando do vídeo, compartilha com seus amigos. Você pode ajudar a salvar milhares de pessoas dessa maneira, né? Você gosta de chocolate? Um estudo mostrou que consumir derivados do cacau reduziu em até 4,5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e diastólica. O cacau ele é rico em flavonoides, eles ajudam na elasticidade das artérias, ajudam a diminuir a pressão arterial e tem também a função de antioxidante. Para o chocolate fazer bem para a saúde, você tem que preferir aqueles chocolates que tenham pelo menos 70% de cacau na composição. Outro aspecto importante é que o consumo de chocolate ou derivados do cacau pode acrescentar mais calorias à tua dieta. Então você precisa ter um bom senso ali e um equilíbrio, tá? Vamos lá? Quarto alimento, os laticínios. Os laticínios, pobres em gordura, eles podem ter ação ali hipotensora. Alguns exemplos são o iogurte natural, queijo cottage, coalhada e até o queijo Minas, que possui ali menos gordura que os queijos amarelos. Os laticínios em geral, né, apesar de serem mais ricos ali em ácidos graxos saturados, contêm elementos com efeito potencial e benéfico, né, como o whey protein, que é a proteína ali do soro do leite. Contém cálcio, magnésio, potássio, além dos probióticos que regulam o nosso intestino, tá? E finalmente, quinto alimento. Na verdade, ao invés de falar do quinto alimento, eu vou te falar sobre a dieta DASH. Você já ouviu falar? Deixa aqui nos comentários qual dieta que você usa para reduzir a tua pressão arterial e se você já ouviu falar na dieta DASH. A diretriz de hipertensão arterial recomenda essa dieta para os hipertensos e é claro que se você não quer ficar hipertenso, você também vai se beneficiar dessa dieta. Porque além dela ajudar a controlar a hipertensão, ela traz benefícios adicionais, como a perda de peso, redução do risco cardiovascular. A recomendação, então, é de se aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais como arroz integral, trigo, aveia, a quinoa, os laticínios que eu te falei de baixo teor de gordura. Recomenda-se também o consumo moderado de oleaginosas, que são as castanhas. E nessa dieta deve reduzir o consumo de gorduras, doces, carnes vermelhas e bebidas açucaradas. O ideal é sempre montar um cardápio ali junto com a sua nutricionista e baseado, é claro, na dieta DASH. Vale lembrar, pessoal, que a melhor maneira de manter a pressão arterial em níveis adequados é se alimentar bem, evitar o sobrepeso, a obesidade, realizar exercício físico regularmente, controlar o estresse, evitar, é claro, o tabagismo, né? Bom, você já sabe, mas não custa relembrar, né? Que a Clínica Iano está fazendo consulta via telemedicina. Então você consegue se consultar comigo de qualquer lugar do Brasil, tendo apenas um celular com câmera e internet. Na consulta é possível a gente te orientar, fazer prescrição, solicitar exames. Então, para quem tiver interesse em agendar a consulta comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.